O milionário fica chocado quando o mendigo negro promete salvar sua empresa com um segredo inédito. Bruno Alencar mal podia acreditar no que via. Ali, no meio da Praça Cinzenta, cercado por prédios que pareciam querer engolir seu passado, um menino de rua, sujo, de olhos vivos, lhe entregava um bilhete amassado. Um bilhete que, segundo o garoto, guardava a chave para salvar a Alencar Construtora, uma empresa que até poucos dias parecia inabalável e agora se afundava no caos. A semana tinha sido um vendaval de humilhações. Bruno assistira a sua imagem, construída a ferro e fogo, ser destruída em manchetes e redes sociais. Fraude, golpe milionário, gritavam os jornais. Ele, que sempre confiou no próprio time, ficou sozinho, sua reputação trucidada, sem chance de defesa. Acordara com um nó na garganta e o estômago em borboletas, impotente diante do colapso que se anunciava. Mas tudo mudara naquele instante surreal. O menino, que ninguém notava, escarnecido como invisível, virou seu universo de ponta cabeça. O garoto, que se chamava Davi, falou com uma voz firme, uma mistura estranha de coragem e medo. Se não der um jeito nisso, seu império vai virar poeira, disse ele, com olhos que pareciam ler a alma de Bruno. E então, num gesto cheio de mistério, tirou do bolso um papel dobrado. Minha mãe escreveu isso. Ela sabe o que aconteceu. Bruno desdobrou o bilhete, os dedos trêmulos. Ali estavam as palavras de Júlia Andrade, sua ex-secretária, uma mulher que ele acreditava ter sido justa e leal, até o dia em que a demitiu sem explicações, às pressas, como se sua presença fosse um incômodo. Júlia denunciava conspirações, jogos sujos por trás dos panos da Alencar Construtora. Revelava uma verdade inesperada. A verdadeira responsável pela fraude não era ele, mas Patrícia, sua ex-esposa, maquiando números e manipulando documentos para tomar o controle da empresa. Uma onda de choque tomou Bruno. O peito apertava, a cabeça girava e uma raiva amarga queimava sua garganta. Tudo fazia sentido. A traição, o abandono repentino das pessoas que antes eram seu apoio. Antes que pudesse responder, Davi puxou Bruno com firmeza para longe da multidão, que começava a se formar. Tem mais, disse o garoto, com aquele brilho perigoso de quem sabe que está apostando tudo numa cartada só. Ele contou do leilão que se aproximava. O leilão que poderia vender a Alencar Construtora para sempre. Se a gente não fizer nada, ele vai se perder de vez, alertou. E então apareceu a oportunidade louca, interromper o leilão com uma gravação que descobrira. Algo capaz de derrubar Patrícia de uma vez por todas. Aquela fita, disse Davi, podia chamar a Polícia Federal, colocar a ex-mulher atrás das grades e talvez, só talvez, devolver brilho à vida de Bruno. Mas a ousadia tem preço. O barulho provocado colocou os dois no centro do furacão, onde medo, esperança e risco se entrelaçavam de maneira dolorosa. Bruno viu no garoto não só um salvador improvável, mas alguém que carregava um futuro igualmente frágil. Juntos, no meio daquele caos, começaram a sonhar. A Alencar Construtora, não, seria mais só uma marca de cimento e aço. Seria um símbolo de mudança, abrigo e oportunidade para quem, como Davi, sentia no corpo o peso das ruas. O sonho era grande demais para duas vidas marcadas pela queda, e a guerra para realizar aquilo mal começava. Bruno parou no alto do prédio, olhando aquela cidade, que tão cruel também podia ser a chance dele reescrever a própria história. Davi, lá embaixo,
guiava um amigo esquecida para um lugar que criaram juntos, um abrigo. Uma porta aberta. Mas a pergunta que não saía da boca de Bruno era pesada. Um sussurro carregado de tensão. Até onde eles estavam dispostos a ir para lutar por isso? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bruno parou no alto do prédio, buscando coragem na imagem da cidade que, numa fração de segundo, se tornara ao mesmo tempo um campo de batalha e uma nova esperança. Mas antes que pudesse imaginar um futuro brilhante, um grito cortou o ar pesado. Era Davi, sua voz ecoando como um lamento na praça. Corre, Bruno! Ele viu o garoto se contorcer, o corpo pequeno sendo empurrado pela multidão que começava a se agitar. O medo invadiu o peito de Bruno. Ele desceu as escadas às pressas, os passos pesados, como se cada degrau fosse feito de chumbo. Ao chegar ao chão, a cena era uma montanha-russa de caos. Pessoas gritando, uma mulher aos prantos e Davi, tentando afastar um grupo de homens que se aglomerava em volta de um corpo caído. Bruno se aproximou, o coração acelerando. O que estava acontecendo? Afastou-se de Davi, a visão se ajustando ao que estava à sua frente. O corpo inerte era o de Júlia, sua ex-secretária. O bilhete que ele segurava, momentos antes, agora estava voando ao vento, esquecido. Inconsciente, ela estava cercada por rostos assustados e curiosos, olhos cheios de temor. Bruno sentiu como se um tiro tivesse acertado seu estômago. Júlia! Ele gritou, caindo de joelhos ao seu lado. A cidade parecia perder o sentido. Os flashes da câmera, as vozes abafadas, tudo se misturava numa cacofonia confusa. Ele pegou a mão dela, fria, e seu pulso estava ausente, como se o tempo houvesse parado. O desespero invadiu seu ser. Alguém chame uma ambulância. Davi olhou para Bruno, os olhos reluzindo com terror. Ela não pode morrer. Precisamos dela. O garoto estava pálido, como se a vida estivesse sendo sugada dele. Mas no calor do momento, aquele pedido parecia mais sobre a responsabilidade do que sobre a amizade. Enquanto as sirenes se aproximavam, uma mulher se aproximou do grupo. Parecia familiar. Era Patrícia, sua ex-esposa. O olhar dela estava vazio, e mesmo sem palavras, havia uma frieza que cortava mais que a lâmina de uma faca. "O que você fez?" Ela perguntou, a voz tensa. "O que aconteceu com a minha irmã?" Bruno ficou paralisado por um segundo. Sua irmã? Júlia é sua irmã? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas a imagem ainda estava embaçada. Ele nunca soube. Patrícia avançou, os olhos injetados de lágrimas. Sua dor e raiva tornaram-se uma tempestade dentro dele. Ele não poderia acreditar no que estava ouvindo. A mulher que ele tinha considerado uma traidora não só o havia enganado com a fraude, mas também carregava um segredo devastador que derrubou tudo o que ele acreditava. Davi, naquele instante, puxou Bruno de volta à realidade. "Ela sabe de tudo, Bruno. Precisa saber a verdade." O garoto se virou. A severidade da sua mensagem
cortando através do caos que o cercava. A gravação, você tem que mostrar. Justo quando Bruno decidiu agir, uma voz cortou o ar, alta e autoritária. Afastem-se do corpo. Era a polícia. Alguns agentes já estavam empurrando a multidão. O espaço se contraiu e Bruno se viu envolto na confusão, atormentado por uma verdade que soava como um eco distante. A narrativa da sua vida estava desmoronando diante dele, e todos os sonhos, que agora se mesclavam em esperança e desespero, começavam a se tornar irreais. O que ele realmente sabia sobre quem eram as pessoas ao seu redor, até onde estava disposto a ir para descobrir a verdade. O choque foi intenso e a pergunta reverberava em sua mente. Teria ele mesmo alimentado a traição que agora o cercava? Bruno se sentiu em estado de choque, preso entre a confusão da cena e a avalanche de revelações. A dor pulsava, mas havia uma necessidade urgente de entender, de reconciliar tudo o que estava desmoronando. Patrícia estava ali, cheia de lágrimas e raiva, mas o horror maior era o corpo de Júlia, que jazia à sua frente, imóvel. Ela não pode ter morrido, murmurou Davi, pálido, os olhos arregalados de medo. Bruno sabia que a vida dela dependia de um segundo, de uma súbita reviravolta que ele não conseguia prever. Mas enquanto a polícia chegava e os murmúrios da multidão cresciam como trovão no horizonte, Patrícia deu um passo à frente, seu olhar intenso e desesperado. É tudo culpa sua, Bruno. Se você não tivesse demitido minha irmã, ela estaria bem. As palavras cortaram Bruno como uma faca. Ela tinha razão. Antes que ele pudesse responder, alguém na multidão gritou: "Olhem!" E todos viraram o olhar para um homem alto que se aproximava, o rosto oculto por uma máscara. Ele era uma figura sombria. Sua presença era como uma sombra que engolia a luz. "A verdade precisa ser revelada", gritou o homem, e um arrepio percorreu Bruno. O desconhecido segurava algo na mão, um pendrive que brilhava sob a luz do sol. "As gravações que você precisa. Elas não estão apenas na memória de seu garoto aqui." Davi olhou para Bruno, um lampejo de reconhecimento iluminando seu rosto. "Você está falando da gravação sobre a fraude?" perguntou o garoto, ainda tremendo. "Não é só isso", replicou o homem com um sorriso enigmático. A multidão se calou, como se sua presença houvesse drenado todo o ar do local. "Eu sei muito sobre todos vocês. O que aconteceu aqui não foi por acaso." Bruno sentiu seu coração acelerar. O que aqueles sobrenomes e as memórias construídas guardavam realmente? As peças do quebra-cabeça pareciam se embaralhar descontroladamente. O homem continuou, suas palavras ecoando através do silêncio tenso. "Acha que conhece a verdade? Está enganado. A verdadeira traição vem de onde você menos espera." Os olhares se cruzaram, espantos e medo se misturando. A polícia se aproximou, mas o homem não recuou. Em um movimento rápido, ele lançou o pendrive para Bruno, que só conseguiu pegá-lo de forma trêmula. "A hora da verdade se aproxima", ele disse, antes de desaparecer na multidão, como um fantasma. "Bruno, o que foi isso?" perguntou Davi, sua voz tremendo de confusão. "Eu não sei, mas precisamos ver o que tem aqui", Bruno murmurou, olhando para a multidão que começava a se agitar novamente. O velho fôlego de esperança, agora misturado com um medo gelado. O homem desconhecido sabia coisas que ele não fazia ideia. Estava em perigo, mais do que nunca. Patrícia se aproximou novamente, o olhar fixo no pendrive. "O que você está esperando? Precisamos descobrir a verdade." Ela quase ordenou. Mas Bruno hesitou. Como ele poderia confiar nela agora? Entre os caóticos pensamentos,
Um novo sentido de traição começou a surgir dentro dele, pesado como chumbo. E se a verdade não fosse como ele esperava? Ele levantou a cabeça, pronto para enfrentar a multidão, quando Davi sussurrou: Bruno, o que se esconde no seu passado pode ser pior do que você imagina. Se algo mudar, o que vai nos acontecer? E se a nova verdade mudar tudo? Seus questionamentos reverberaram na sua mente enquanto a tensão permanecia, tão palpável quanto o ar pesado que o cercava. Bruno se virou, encarando Patrícia e Davi. O que mais existia por trás de um passado que ele achava que entendia? E agora, com a gravação em mãos, estava disposto a arriscar tudo para desvendar um novo caminho, ou já tinha ultrapassado um ponto sem volta? Bruno se virou, encarando Patrícia e Davi. E pendrive parecia um peso insuportável em sua mão, como se estivesse carregando não apenas informações, mas toda a pressão de um passado que quantas vezes tinha tentado esquecer. O que mais existia por trás de um passado que parecia tão claro e que agora se tornava uma nebulosa inquietante? As sirenes da ambulância se aproximavam, misturadas a gritos de pessoas que se aglomeravam, cada uma com suas próprias histórias, mas todas unidas por uma tragédia em comum. Bruno olhou para Júlia, ainda caída no chão, e um impulso feroz de proteger a verdade e sua integridade cresceu dentro dele. Mas, e se a verdade fosse? Mais do que ele imaginava. E se cada um ali tivesse um papel que ele nunca considerara? Patrícia deu um passo à frente, seu olhar fixo no pendrive. Seu desejo de descobrir a verdade fervia na intensidade de sua expressão. Vamos, Bruno, precisamos saber o que está ali. Ela quase ordenou, mas havia um peso nas palavras que fez Bruno hesitar. Como ele poderia confiar nela agora? O ambiente ao seu redor pulsava com a energia do desconhecido, e ele sentiu como se a situação girasse fora de controle. E se não estivermos prontos para isso? Bruno disse, a voz carregada de incerteza. Ele sempre pensou que a verdade poderia trazê-los para mais perto. Mas e se isso os afastasse para sempre? Davi colocou a mão no ombro de Bruno, seus olhos preocupados. A verdade é a única coisa que pode salvar a gente agora. O garoto estava certo. Mas havia algo implícito na sua afirmação que fazia Bruno se sentir ainda mais inquieto. O que se escondia dentro dele já não era mais apenas uma empresa, mas um entrelaçamento de traições e relacionamentos quebrados. De repente, a pressão do momento se intensificou. Um grito feriu o ar, ecoando como uma sirene. Todos olharam na direção do som, e uma mulher, vestida de forma desleixada, mas com uma aura de urgência, correu em direção a eles. Os cabelos desgrenhados e os olhos maiores que círculos de desespero. Bruno! Patrícia! Ela gritava, e a multidão se afastou, criando um espaço ao redor dela. Você precisa saber a verdade sobre Júlia. A mulher ofegava, seu corpo tremulando de ansiedade. Bruno sentiu um frio na espinha. Ele não a reconheceu imediatamente, mas quando ela se aproximou mais, o cheiro de perfume familiar o atingiu como um soco. Era Carla, uma amiga deles de longa data, que havia se afastado de todos durante um tempo. Vocês têm que ouvir. As palavras dela batucavam na mente de Bruno, como uma tempestade se formando. Ela estava respirando pesado, mas a urgência no seu olhar dizia que havia algo crucial a revelar. Júlia estava envolvida em algo muito maior do que vocês pensam. Não é só sobre a Alencar Construtora ou a fraude. É muito, muito pior. Bruno e Patrícia trocaram um olhar, incrédulos. A verdade estava se desdobrando em um labirinto de mentiras e segredos. O que você quer dizer? Bruno perguntou. A tensão cresceu em sua voz. A mulher hesitou, e então, em um sussurro quase desesperado, revelou.
Ela, Júlia, sabia da verdadeira identidade de quem manipulava tudo, o responsável por essa confusão toda, o verdadeiro traidor, o homem que se disfarçou de amigo e que estava por trás de cada manobra, de cada movimento. É alguém de dentro da família. Bruno sentiu o coração parar. Um frio intenso subiu pela sua nuca. Não pode ser. Patrícia sussurrou, seu rosto pálido. A imagem de Davi, sempre tão esperto e significativo, pareceu flutuar na confusão. Ele sabia de tudo. Assim que o impacto das palavras batia em suas mentes, o pendrive na mão de Bruno começou a vibrar, como se estivesse respondendo a uma tensão invisível. Agora não, por favor! Não agora! Pensou ele. Desesperadamente, olhou para Davi, que estava em choque. Davi, o que você sabe sobre isso? O garoto balançou a cabeça, confuso, incapaz de articular uma resposta. A verdade estava ali, pairando no ar como o peso de uma montanha. E a cena diante deles se transformou em um pesadelo. O corpo de Júlia, a revelação de uma traição familiar impensável, e o pendrive vibrando em sua mão. Tudo isso criou uma teia intricada e sombria. E se isso tudo for só o começo? Bruno se perguntou, sentindo como se estivesse mergulhando em um abismo. A multidão olhava com olhos curiosos, cada um deles esperando a próxima virada. E Bruno se perguntava até onde iriam para descobrir quem realmente era o inimigo. O vento parecia sussurrar segredos, e enquanto a tensão aumentava, ele se deu conta de que a luta pela verdade apenas começava. Bruno se sentiu paralisado, o coração batendo forte no peito. A afirmação de Carla ecoava em sua mente como um tambor. A verdadeira traição vinha de dentro da família, a realidade que ele conhecia estava se desvanecendo. E agora a cena diante dele parecia um filme distorcido. Um vento gelado soprou, fazendo todos se encolherem. Quem? Ele perguntou, a voz trêmula. Patrícia estava tão pálida que quase se confundiu com o fundo cinzento da praça. Davi olhava entre os dois, tentando entender. Eu vi, eu ouvi. Carla continuou, sua urgência transbordando em cada palavra. Júlia estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. Ela tinha uma prova que ligava a pessoa certa a todas essas fraudes. Uma sirene cortou o ar, quebrando o silêncio, mas Bruno mal percebeu. Ele queria entender, mas o peso das palavras de Carla o esmagava. Quem é essa pessoa? Eu não posso dizer aqui. Precisamos ir a um lugar seguro. Carla olhou ao redor, nervosa. Se eles souberem que eu estou falando, não vão parar até que nós... Ela hesipou, implorando com os olhos. Só confiem em mim, por favor. Antes que Bruno pudesse responder, um grupo de policiais chegou. As luzes brilhantes piscando e os oficiais gritando ordens. Afastem-se do corpo. Nós estamos tomando conta da situação. A multidão começou a se dispersar, a confusão aumentando. Bruno olhou para Patrícia, cujos olhos estavam agora cheios de uma intensidade assustadora. Precisamos saber a verdade, ela gritou, mas Carla não esperou. Pegou a mão de Bruno e puxou-o para longe. Venha, disse ela. Se ficarmos aqui, eles não vão nos deixar ir mais longe. Davi hesitou, mas Bruno sabia que não poderia deixar a verdade escapar. Ele seguiu Carla, seu passo acelerado apesar da indecisão. Correndo pela praça, Bruno sentiu o suor escorrendo pela testa. Ele não sabia mais em quem confiar. As palavras de Carla eram um abrigo e uma prisão ao mesmo tempo. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Mas o que mais havia escondido?
Eles chegaram a um beco escuro. Um silêncio pesado os envolveu. Carla virou-se, o rosto iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada pendurada. Ouçam, eu sei que isso tudo é muito, mas estou aqui porque Júlia me falou antes. Antes que pudesse terminar, um estrondo cortou o espaço. Alguém disparou um tiro, e o som ecoou na mente de Bruno como um trovão. Ele se agachou, puxando Davi e Patrícia para baixo. Mas não era apenas um tiro, era um grito familiar, desgarrador. Bruno olhou de relance e viu Patrícia se encolher, seu olhar fixo na entrada do beco. Camille, a mulher que ele não via há anos, a quem sempre considerou uma amiga, era a que estava ali. Mas algo estava intangível. Havia um brilho em seus olhos, uma determinação que ele nunca percebeu. Camille, ele chamou, a voz tremendo. O que você está fazendo aqui? Ela avançou, e Bruno notou que estava armada. Vocês não deveriam ter vindo aqui. A verdade é mais perigosa do que imaginam. Você a conhece? Davi exclamou espantado. A ligação entre eles parecia mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Uma luz de compreensão percorreu a sala. Você estava envolvida com isso? Com Júlia? A pergunta caiu pesada, e o medo começou a se misturar com raiva e desespero na mente de Bruno. Não como vocês pensam. Camille se defendeu, mas havia um ar de urgência em sua voz. Preciso que vocês entendam. As consequências da verdade podem ser devastadoras. E o tempo está acabando. A vida de Júlia depende de nós. A tensão no ar pairava como um vão inquebrantável. Tudo o que Bruno achava que sabia desmoronava sob a pressão do que estava prestes a revelar. E enquanto ele processava, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele conseguiria ir para proteger suas memórias, sua vida e a verdade que poderia arruinar tudo? Antes que pudesse responder, uma explosão distante sacudiu a cidade, e Bruno viu os rostos à sua volta congelarem em terror. Com um impulso, ele percebeu que o tempo estava se esgotando. As revelações estavam a um passo, mas a verdadeira traição estava mais perto do que ele suspeitava. O que mais estava envolvido nesse jogo mortal? Precisamos sair daqui, agora! O grito de Camille cortou o ar, e com isso, Bruno percebeu que a verdadeira luta havia apenas começado. Bruno se viu, paralisado, o coração batendo acelerado. A revelação de Carla ainda ecoava em sua mente. A verdadeira traição vinha de dentro da família. A realidade que ele conhecia parecia se desvanecer a cada segundo. Um vento frio cortou o beco, trazendo um arrepio amaldiçoado. Precisamos sair daqui, agora! O grito de Camille cortou o ar pesado. Com um movimento rápido, ela puxou Bruno e Davi, levando-os para mais longe da confusão. Patrícia hesitou, mas logo se juntou a eles. A urgência loquaz na voz de Carla fazia o coração de Bruno disparar. Enquanto corriam, um barulho de sirene se aproximava, e os gritos da multidão eram como trovões. Tudo estava uma verdadeira loucura. Bruno olhava para Camille. O que você sabe realmente? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse pensar. Ela parou, olhos penetrantes. Júlia não apenas estava ciente da fraude, mas soube que um membro da família estava por trás de tudo. O que estou dizendo pode arruinar você e Patrícia, mas é a verdade. O ar ao redor deles parecia pesar, como se o beco engolisse suas palavras. Davi, ainda em choque, encarou Bruno, procurando por respostas. A gente precisa descobrir quem é. Precisamos entender.
Mas antes que Bruno pudesse processar tudo, um estrondo irrompeu ao seu lado. Um homem surgiu do nada, a máscara cobrindo seu rosto, obscuro como a noite. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade sinistra. "O que vocês estão fazendo aqui?" A pergunta era ameaçadora, capaz de fazer qualquer um tremer. Camille, tentativa de proteger. Bruno e Davi. "Apenas estamos tentando saber a verdade." Ela levantou as mãos em um gesto de paz. Mas o homem não parecia interessado em conversa. "Se continuarem nesse caminho, não restará ninguém para contar a história." Ele sussurrou, e a voz dele tinha o peso de uma promessa sombria. Bruno sentiu um gélido arrepio escalar pela espinha. Ele se virou para Patrícia, que estava visualmente esmorecendo. Então, de repente, o beco começou a tremer. A sensação de que o chão sob eles estava se movendo aumentou. E uma onda de desespero fez todos se afastarem. "O que está acontecendo?" Bruno gritou. E antes que pudesse entender, o chão se abriu em uma fissura, e uma luz ofuscante surgiu, iluminando a cena apocalíptica. As pessoas ao redor começaram a gritar em pânico, mas Bruno só teve olhos para Patrícia, que estava parada, congelada. Olhou para a lacuna e gritou cheio de terror: "Não, não pode ser!" E naquele momento, a verdade mais chocante se revelou como um raio em meio à tempestade. Um velho amigo de Bruno, alguém que ele confiava cega e inconscientemente, emergiu da escuridão da fenda. Era Miguel, um ex-sócio que todos achavam que estava fora do jogo. Ele sorriu, e seu sorriso não era de alegria, mas de triunfo. "Surpresa! A verdadeira traidora sempre foi você, Patrícia. Você nunca deveria ter cortado nossos laços." Os rostos ao redor dele se viraram para Patrícia, a incredulidade estampada em cada expressão. Bruno sentiu uma onda de choque varrer seu corpo. Era impossível. Tudo o que ele pensava saber virou fumaça. Ele se virou novamente para Patrícia, procurando uma explicação. Mas o olhar dela era de pura angústia. "Não, Miguel, você está errado." As palavras dela soaram como um grito no vento. Davi, confuso e em estado de choque, se virou para Bruno. "Isso muda tudo, não muda? A história que você acha que conhece, talvez não passe de uma ilusão." Bruno se sentiu desmoronar. Miguel, trabalhando por trás das cortinas, a traição não era apenas uma possibilidade. Era uma realidade que ele teria que enfrentar. E quando a fissura se abriu ainda mais diante deles, uma nova dimensão de caos venceu o momento. A cidade estava mudando, e agora a verdade que tanto buscavam estava prestes a desmoronar sobre eles. "Precisamos sair daqui! Agora!" Camille gritou, puxando Bruno e Davi. Mas a luz da fenda os hipnotizava, e a última pergunta parou no ar como um eco. O que mais eles estavam dispostos a perder para descobrir a verdade entulhada na traição? Bruno se viu paralisado, o coração batendo acelerado. A revelação de Carla ainda ecoava em sua mente como um tambor. A traição vinha de dentro da família? A realidade que ele conhecia parecia se desvanecer a cada segundo. Um vento frio cortou o beco, trazendo um arrepio amaldiçoado. "Precisamos sair daqui, agora!" O grito de Camille cortou o ar pesado. Com um movimento rápido, ela puxou Bruno e Davi, levando-os para mais longe da confusão. Patrícia hesitou, mas logo se juntou a eles, a urgência na voz. De Carla fazia o coração de Bruno disparar. Enquanto corriam, um barulho de sirene se aproximava, e os gritos da multidão eram como trovões.
Tudo estava uma verdadeira loucura. Bruno olhava para Camille. O que você sabe, realmente? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse pensar. Ela parou, olhos penetrantes. Júlia não apenas estava ciente da fraude, mas soube que um membro da família estava por trás de tudo. O que estou dizendo pode arruinar você e Patrícia. Mas é a verdade. O ar ao redor deles parecia pesar, como se o beco engolisse suas palavras. Davi, ainda em choque, encarou Bruno, procurando por respostas. A gente precisa descobrir quem é. Precisamos entender. Mas antes que Bruno pudesse processar tudo, um estrondo irrompeu ao seu lado. Um homem surgiu do nada, a máscara cobrindo seu rosto, obscuro como a noite. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade sinistra. O que vocês estão fazendo aqui? A pergunta era ameaçadora, capaz de fazer qualquer um tremer. Camille tentou proteger Bruno e Davi. Apenas estamos tentando saber a verdade. Ela levantou as mãos em um gesto de paz. Mas o homem não parecia interessado em conversa. Se continuarem nesse caminho, não restará ninguém para contar a história. Ele sussurrou, e sua voz tinha o peso de uma promessa sombria. Bruno sentiu um gélido arrepio escalar pela espinha. Ele se virou para Patrícia, que estava visualmente esmorecendo. Então, de repente, o beco começou a tremer. A sensação de que o chão sob eles estava se movendo aumentou, e uma onda de desespero fez todos se afastarem. O que está acontecendo? Bruno gritou. E antes que pudesse entender, o chão se abriu em uma fissura, e uma luz ofuscante surgiu, iluminando a cena apocalíptica. As pessoas ao redor começaram a gritar em pânico, mas Bruno só teve olhos para Patrícia, que estava parada, congelada. Ela olhou para a lacuna e gritou, cheia de terror. Não, não pode ser! E naquele momento, a verdade mais chocante se revelou como um raio em meio à tempestade. Um velho amigo de Bruno, alguém que lhe confiava cega e inconscientemente, emergiu da escuridão da fenda. Era Miguel, um ex-sócio que todos achavam que estava fora do jogo. Ele sorriu, e seu sorriso não era de alegria, mas de triunfo. Surpresa! A verdadeira traidora sempre foi você, Patrícia. Você nunca deveria ter cortado nossos laços. Os rostos ao redor deles se viraram para Patrícia, a incredulidade estampada em cada expressão. Bruno sentiu uma onda de choque varrer seu corpo. Era impossível. Tudo o que ele pensava saber virou fumaça. Ele se virou novamente para Patrícia, procurando uma explicação. Mas o olhar dela era de pura angústia. Não, Miguel, você está errado. As palavras dela soaram como um grito no vento. Davi, confuso e em estado de choque, se virou para Bruno. Isso muda tudo, não muda? A história que você acha que conhece talvez não passe de uma ilusão. Bruno se sentiu desmoronar. Miguel, trabalhando por trás das cortinas? A traição não era apenas uma possibilidade. Era uma realidade que ele teria que enfrentar. E quando a fissura se abriu ainda mais diante deles, uma nova dimensão de caos venceu o momento. A cidade estava mudando, e agora a verdade que tanto buscavam estava prestes a desmoronar sobre eles. Precisamos sair daqui. Agora, Camille gritou, puxando Bruno e Davi. Mas a luz da fenda os hipnotizava, e a última pergunta parou no ar como um eco. O que mais eles estavam dispostos a perder para descobrir a verdade entulhada na traição? Bruno se viu paralisado, o coração batendo acelerado. A revelação de Carla ainda ecoava em sua mente como um tambor. A traição vinha de dentro da família? A realidade que ele conhecia
parecia se desvanecer a cada segundo. Um vento frio cortou o beco, trazendo um arrepio amaldiçoado. Precisamos sair daqui, agora! O grito de Camille cortou o ar pesado. Com um movimento rápido, ela puxou Bruno e Davi, levando-os para mais longe da confusão. Patrícia hesitou, mas logo se juntou a eles. A urgência na voz de Carla fazia o coração de Bruno disparar. Enquanto corriam, um barulho de sirene se aproximava, e os gritos da multidão eram como trovões. Tudo estava uma verdadeira loucura. Bruno olhava para Camille. O que você sabe? Realmente? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse pensar. Ela parou, olhos penetrantes. Julia não apenas estava ciente da fraude, mas soube que um membro da família estava por trás de tudo. O que estou dizendo pode arruinar você e Patrícia. Mas é a verdade. O ar ao redor deles parecia pesar, como se o beco engolisse suas palavras. Davi, ainda em choque, encarou Bruno, procurando por respostas. A gente precisa descobrir quem é. Precisamos entender. Mas antes que Bruno pudesse processar tudo, um estrondo irrompeu ao seu lado. Um homem surgiu do nada, a máscara cobrindo seu rosto, obscuro como a noite. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade sinistra. O que vocês estão fazendo aqui? A pergunta era ameaçadora, capaz de fazer qualquer um tremer. Camille tentou proteger Bruno e Davi. Apenas estamos tentando saber a verdade. Ela levantou as mãos em um gesto de paz, mas o homem não parecia interessado em conversa. Se continuarem nesse caminho, não restará ninguém para contar a história. Ele sussurrou, e sua voz tinha o peso de uma promessa sombria. Bruno sentiu um gélido arrepio escalar pela espinha. Ele se virou para Patrícia, que estava visualmente esmorecendo. Então, de repente, o beco começou a tremer. A sensação de que o chão sob eles estava se movendo aumentou, e uma onda de desespero fez todos se afastarem. O que está acontecendo? Bruno gritou. E antes que pudesse entender, o chão se abriu em uma fissura, e uma luz ofuscante surgiu, iluminando a cena apocalíptica. As pessoas ao redor começaram a gritar em pânico, mas Bruno só teve olhos para Patrícia, que estava parada meio à tempestade. Um velho amigo de Bruno, alguém que ele confiava cega e inconscientemente, emergiu da escuridão da fenda. Era Miguel, um ex-sócio que todos achavam que estava fora do jogo. Ele sorriu, e seu sorriso não era de alegria, mas de triunfo. Surpresa! A verdadeira traidora sempre foi você, Patrícia. Você nunca deveria ter cortado nossos laços. As palavras dele reverberaram na mente de Bruno como um pesadelo materializando-se na luz do dia. Ele sentiu como se o chão havia desaparecido sobre os pés. Miguel, um amigo fiel, se transformara no traidor que todos temiam. Patrícia recuou, o pânico estampado em seu rosto. Não, Miguel, você está errado. Davi estava em estado de choque. Isso não faz sentido, ele murmurou. Bruno mal conseguia respirar. João 1. Amigo sempre ao lado. Agora agia como o vilão da história. Você se aliou a ela? A sua ex-esposa? A ideia parecia tão distante, tão surreal. Eu não sou a traidora. Patrícia gritou, mas havia uma angustiante dúvida em sua voz. Miguel caminhou em direção a eles, como uma sombra ameaçadora. Cada movimento, cada fraude, tudo sob seu comando, Patrícia. Você me usou para seus próprios fins. A multidão se aglomerou, e os olhares curiosos miravam a cena. Um espetáculo de tensão que ninguém ousava interromper. Isso não é verdade. Patrícia insistia, mas as palavras soavam vazias. A fissura no chão começava a se alargar, e as luzes tremulantes ficaram ainda mais intensas.
Eu tenho provas, Miguel revelou, levantando um pendrive semelhante ao que Bruno segurava. Os documentos que sua irmã havia guardado. É tudo o que você precisa para desvendar essa verdadeira rede de traição. Naquele instante, algo dentro de Bruno estalou. A dor de ver seus amigos se tornarem inimigos e inimigos se tornarem aliados foi esmagadora. Você vai se arrepender, Miguel, ele rugiu. Mas nada do que dissesse valia. A luta não era mais apenas pela verdade, mas para sobreviver. Miguel olhou para Patrícia, os olhos brilhando com raiva e triunfalismo. Estava claro, ele havia se preparado para esse momento. Eu vou destruir tudo que você construiu, Patrícia. E se precisar de ajuda, sei de quem me aproximar. As palavras de Miguel descendiam como um veneno sobre todos. A verdadeira batalha não seria apenas entre figuras familiares, mas uma guerra de promessas e enganos. Neste clima denso, algo mudou rapidamente. Um grito cortou o ar. Uma voz feminina, voando entre todos os olhares. Parem! Isso não é o que parece! Era Carla novamente, surgindo com um semblante de desespero. Ela avançou, mas a preocupação na expressão só aumentou a tensão. E enquanto os olhos se voltavam para ela, uma nova verdade surgia à vista. Júlia! Ela sabia de tudo. E não foi um acidente. O choque estava estampado na face de todos. Bruno sentiu os joelhos fraquejarem. Todos olharam para o chão, e o eco da confusão pairou. Ela se sacrifica para nos proteger. Por culpa de você, Patrícia. As palavras de Carla colidiram com a certeza da nova traição. O presente nunca pareceria tão sombrio. Cada um de nós se perdeu em um papel, em uma trama de enganos. O que mais estamos escondendo? A pergunta pairou no ar, amplificando o horror. O pendrive em sua mão parecia um símbolo sombrio de tudo que eles poderiam perder. E a verdade que havia construído suas vidas agora desmoronava como castelos de areia. O que mais poderia ocultar seu inner circle? À medida que a confusão crescia, a fissura no chão se abria mais. Uma sombra escura brotava de dentro, como se o próprio solo estivesse tentando engolir os segredos enterrados. Estamos todos em perigo. Tinha que haver uma saída. Mas a única coisa que restava era a pergunta por trás de cada máscara. O que verdadeiramente unia ou separava cada um deles? A transformação brutal estava apenas começando. E suas vidas nunca mais seriam as mesmas. De onde viemos, nem tudo é o que parece. O eco de um futuro incerto. Bruno se sentiu paralisado, o coração batendo acelerado. A revelação de Carla ainda ecoava em sua mente, como um tambor. A traição vinha de dentro da família? A realidade que ele conhecia parecia se desvanecer a cada segundo. Um vento frio cortou o beco, trazendo um arrepio amaldiçoado. Precisamos sair daqui, agora! O grito de Camille cortou o ar pesado. Com um movimento rápido, ela puxou Bruno e Davi, levando-os para mais longe da confusão. Patrícia hesitou, mas logo se juntou a eles. A urgência na voz de Carla fazia o coração de Bruno disparar. Enquanto corriam, um barulho de sirene se aproximava, e os gritos da multidão eram como trovões. Tudo estava uma verdadeira loucura. Bruno olhava para Camille. O que você sabe, realmente? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse pensar. Ela parou, olhos penetrantes. Júlia não apenas estava ciente da fraude, mas soube que um membro da família estava por trás de tudo. O que estou dizendo pode arruinar você e Patrícia, mas é a verdade.
O ar ao redor deles parecia pesar, como se o beco engolisse suas palavras. Davi, ainda em choque, encarou Bruno, procurando por respostas. A gente precisa descobrir quem é. Precisamos entender. Mas antes que Bruno pudesse processar tudo, um estrondo irrompeu ao seu lado. Um homem surgiu do nada, a máscara cobrindo seu rosto, obscuro como a noite. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade sinistra. O que vocês estão fazendo aqui? A pergunta era ameaçadora, capaz de fazer qualquer um tremer. Camille tentou proteger Bruno e Davi. Apenas estamos tentando saber a verdade. Ela levantou as mãos em um gesto de paz. Mas o homem não parecia interessado em conversa. Se continuarem nesse caminho, não restará ninguém para contar a história. Ele sussurrou, e sua voz tinha o peso de uma promessa sombria. Bruno sentiu um gélido arrepio escalar pela espinha. Ele se virou para Patrícia, que estava visivelmente abalada. Então, de repente, o beco começou a tremer. A sensação de que o chão sob eles estava se movendo aumentou, e uma onda de desespero fez todos se afastarem. O que está acontecendo? Bruno gritou. E, antes que pudesse entender, o chão se abriu em uma fissura, e uma luz ofuscante surgiu, iluminando a cena apocalíptica. As pessoas ao redor começaram a gritar em pânico, mas Bruno só teve olhos para Patrícia, que estava parada, congelada. Ela olhou para a lacuna e gritou, cheia de terror. Não, não pode ser! E naquele momento, a verdade mais chocante se revelou como um raio em meio à tempestade. Um velho amigo de Bruno, alguém que ele confiava cegamente, emergiu da escuridão da fenda. Era Miguel, um ex-sócio que todos achavam que estava fora do jogo. Ele sorriu, e seu sorriso não era de alegria, mas de triunfo. Surpresa! A verdadeira traidora sempre foi você, Patrícia. Você nunca deveria ter cortado nossos laços. As palavras de Miguel reverberaram na mente de Bruno como um pesadelo. Ele sentia a vida esvair-se ao perceber que não apenas ele, mas todos ao redor, eram marionetes nas mãos de alguém cuja lealdade parecia não significar nada. Patrícia recuou, o pânico estampado em seu rosto. Não, Miguel, você está errado. Davi estava aturdido. Isso não faz sentido, ele murmurou, jogando as mãos ao ar. A revelação não tinha apenas desconstruído seu mundo, parecia inundá-lo com confusão e dor. Júlia tinha algo que poderia revelar a verdade, e você sabia disso, Patrícia. Miguel continuou, a voz cortante. Você a silenciou, e agora todos nós pagamos o preço. E enquanto o eco de suas palavras se espalhava, um novo choque desestabilizou a todos. Uma voz familiar cortou o espaço. Parem! Isso não. É o que parece. Era Carla novamente, mas agora ela parecia mudar a maré com uma revelação tremenda. Ela avançou, os olhos cheios de determinação. Miguel não está mentindo sobre ele, mas ninguém sabe o que ele fez com Júlia. A pergunta pairou no ar, intranquila. O que você quer dizer? Bruno perguntou, quase sem voz. Ela decidiu fazer um acordo. Tinha uma prova que ligava você a tudo isso, Patrícia. Miguel prometeu proteger Júlia, mas jogou ela na traição e desapareceu. Carla estava em prantos agora. Ele a mandou embora para não perder tudo. A verdade que ela tinha não era só do Alencar Construtora. Era sobre todos nós, e principalmente sobre você, Bruno. As palavras de Carla cortaram Bruno como um golpe. Ele mal conseguia respirar. O que antes parecia um abismo, agora se transformava em um horizonte sombrio, de objetivos e alianças quebradas.
Os ecos de seus medos se tornaram gritos ensurdecedores. Miguel se aproximou, o olhar fixo em Patrícia, que estava em um estado de choque completo. O que você vai fazer agora? Funcionou para você uma vez, mas não funciona duas. O tom desafiador de Miguel cortou o ar, e então, como uma tempestade, a fissura no chão se expandiu, deixando para trás uma sombra. A traição não era apenas sobre o passado, é uma corrente que se estende pelo presente, gritou Miguel, apontando o dedo. É hora de decidir de que lado você está, Patrícia. O tremor no chão se intensificou, e uma série de explosões interrompeu o diálogo mortal. Sons de dor, desespero e confusão se espalharam quando o que parecia ser o núcleo do conflito se tornava um colapso. Bruno viu Patrícia desmoronar sob o peso do que estava prestes a ser revelado. O que mais você escondeu? Ele perguntou, a voz pesada de desespero. E de repente, a luz ofuscante se apagou, e tudo ao redor se tornava um caos isolado, onde a única certeza era a dúvida. Nada seria como antes. E naquele instante crítico, Bruno percebeu: havia forças maiores envolvidas. E a real pergunta era: até onde cada um deles estava disposto a ir por suas verdades, em um microsegundo próximo à destruição total? Bruno se sentou no chão, absorvendo cada palavra que ecoava na noite. A fissura sob seus pés parecia um abismo de segredos, revelando verdades que antes estavam escondidas nas sombras. Miguel, aquele amigo de confiança, agora era o verdadeiro traidor. O peso da traição pesava como chumbo no coração de Bruno. Ele olhou para Patrícia, seu olhar cheio de perguntas não respondidas. Você sabia de tudo, não sabia? A acusação reverberou na mente dele. Patrícia tremia, o rosto pálido como a luz da lua que se filtrava pelo beco. Eu juro que não era assim. A voz dela tremia de desespero, mas Bruno não conseguia ignorar o nó na garganta. Davi estava paralisado, os olhos arregalados de confusão. Então todas as nossas vidas estavam nas mãos de quem? A multidão de rostos ao redor parecia observar a cena como um espetáculo. Murmúrios de espanto, ecoando em suas vozes. Júlia tinha informações que mudariam tudo, e você não fez nada. Deixou que ela carregasse esse fardo sozinha. Miguel continuou, sua voz transbordando raiva. O beco parecia encolher à medida que verdades terríveis se desenrolavam. As sirenes de polícia se aproximavam, misturando-se com os gritos e o caos. Naquele momento tudo foi trevas. O chão tremeu novamente, e uma onda de pânico se espalhou. Parem, todos vocês! Não podemos deixar a verdade destruir mais vidas, Carla gritou, tentando interceder. A eleição das palavras dela era um último apelo a uma sanidade que estava se esvaindo. Miguel olhou para ela, o desprezo evidente. A verdade? Você fala como se importasse com a verdade. O desdém desenhava um drama ainda maior, enquanto Patrícia se afastava lentamente. O tremor da fissura aumentava, e Bruno se viu balançando entre a esperança e o desespero. Precisamos nos unir agora, antes que tudo isso se deteriore, Bruno exclamou, a determinação ressurgindo. Precisamos proteger Júlia. Ela não pode pagar por nossos erros. E como um milagre, os rostos da multidão começaram a se mover. As pessoas se aproximando, unindo-se. A essência de sua humanidade brilhava, refletindo a força da verdade que precisava ser encontrada. Lágrimas escorriam pelas faces de Patrícia. Eu nunca quis que isso acontecesse, Bruno. Prometi a Júlia que a protegeria, mas fui fraca. As palavras dela eram um sussurro, mas no fundo ele percebeu que ela estava lutando com seus próprios demônios. Na vida, todos podemos escorregar.
O importante é levantar. Juntos, Bruno respondeu. Sua voz se firme, chamando cada um ali para agir. Os sirenes se aproximavam, e a eletricidade no ar era palpável. Vamos! Precisamos de um lugar onde possamos nos recuperar e calcular os próximos passos, Carla sugeriu, o semblante resoluto. Mas a fissura se aproximava, e os ecos de verdades não ditas ameaçavam com uma revelação devastadora. A verdade não pode ser escondida por muito tempo, Miguel. Você sabe disso. E todos nós estamos juntos nisso agora. Davi se soltou da dúvida e se aproximou de Bruno e Patrícia. Havia um sentimento de comunidade surgindo no caos, algo que poderia dar uma nova chance. E foi nesse momento que tudo começou a se desfazer. O chão se partiu sob eles e a luz ofuscante envolveu o grupo, atraindo suas almas para o desconhecido. Bruno fechou os olhos, sentindo a força de todos ao seu redor. Se conseguirmos sair dessa, vamos nos manter unidos, sempre. A certeza das palavras o impulsionou. Então, tudo escureceu. Quando a luz voltou, eles estavam em um parque. O sol se punha, e a calmaria do lugar contrastava drasticamente com o tumulto anterior. O ar puro o cercava, e o peso da verdade parecia um pouco mais leve. Bruno olhou em volta. Estavam juntos, mas diante de uma nova jornada. Temos um novo começo, disse, a voz calma, mas com a consciência de que o futuro ainda era incerto. Eles ainda precisavam enfrentar os desafios, mas juntos poderiam encontrar a redenção. E enquanto caminhavam para longe, você pode sentir o calor da amizade, interligando suas almas, mesmo com as cicatrizes do passado. O que mais os aguardava? A vida tinha suas surpresas, e agora, mais do que nunca, estavam preparados para qualquer coisa. Agora, se você chegou até aqui e adorou essa jornada, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar aquele apoio que faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs sabem como apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos fazer esse espaço crescer.